Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Eu sou o professor Luiz Fernando Garbosa, como vocês sabem. Nós estamos examinando a teoria da democracia desde a aula anterior e continuamos aqui então a falar um pouquinho sobre a democracia. Nós vimos na aula passada uma noção, da etimologia da palavra democracia, sua origem grega. Nós vimos que a democracia surge na antiguidade, mas é muito diferente da democracia moderna e contemporânea. E começamos a estudar alguns dos traços, algumas das características desse regime político típico da contemporaneidade, principalmente. Antes de continuar essa análise dessas características, existem algumas questões terminológicas. Democracia é a expressão predominante. A maioria dos autores, quando vai se referir a esses regimes contrapostos aos regimes autocráticos, esses regimes, como a gente viu, marcados pela característica do autogoverno, da tentativa de permitir que os governados também participem do governo de uma maneira ou de outra, marcados pelos direitos políticos, marcados por certas liberdades e assim por diante, normalmente utilizam a expressão democracia, uma expressão clássica no pensamento político ocidental. Mas existem algumas outras expressões. Vocês verão que alguns autores falam em policracia, alguns autores falam em poliarquia. Normalmente essas expressões também designam os regimes políticos que nós normalmente chamamos de democracia. O que significa policracia? O nome já diz, a etimologia da palavra traduz. Poli, muitos, kratos, poder. Então é um sistema no qual existem vários poderes concorrentes. Não existe uma concentração do poder, como existe, por exemplo, no absolutismo ou em um regime autocrático. Então, policracia é um exemplo de designação alternativa utilizada por alguns autores para se referir aos regimes democráticos. Nós vemos também, às vezes, poliarquia. Um cientista político muito importante, Robert Dahl, resgatou esse termo do pensamento político mais antigo, e criou toda uma teoria. Ele usa a expressão poliarquia para se referir às democracias do mundo real, às democracias concretas, efetivamente existentes. Então, ele deixa a democracia para designar a ideia democrática, mais idealizada, mais perfeita, e poliarquia para designar os regimes mais ou menos democráticos, efetivamente existentes. E faz toda uma classificação. Nós não temos tempo aqui de falar sobre todas as possíveis classificações dos regimes políticos. Mas, efetivamente, poliarquia é a expressão que no pensamento desse autor e de muitos outros que adotaram a sua terminologia, designa aquilo que a gente classicamente chama de democracia. Nós examinamos alguns traços da democracia moderna e contemporânea na aula anterior. Mas tem dois traços que ficaram para essa aula e são muito importantes para a compreensão da democracia contemporânea. Um deles é o fato que essa democracia é representativa e outro é que essa democracia é liberal. Esses dois componentes são indissociáveis da ideia de democracia que existe na contemporaneidade. É o que distingue, inclusive, o traço da representatividade é o que distingue, inclusive, a democracia moderna da democracia antiga. A democracia antiga não era representativa. Era o próprio cidadão, que era uma minoria de homens brancos maiores de uma certa idade, proprietários, que podiam se reunir na ágora, na praça, na assembleia, e votar diretamente leis, decidir questões políticas, eleger cargos e assim por diante. Então a democracia da antiguidade era uma das diferenças fundamentais, era que ela era exatamente uma democracia direta. Ela não tinha essa característica de ser democracia representativa. E a democracia moderna, ela é necessariamente uma democracia representativa. O primeiro fundamento disso é o fato de que a realidade política da democracia antiga é muito diferente da realidade política da democracia moderna e contemporânea. A democracia da antiguidade, ela era uma democracia da polis, da cidade-estado, que, como nós vimos, é um grupamento urbano, uma cidade, com autonomia política, mas que necessariamente tem dimensões geográficas reduzidas e demográficas reduzidas. Significa, é pequena geograficamente, não é um grande território, e tem uma população bastante reduzida. E é uma minoria dessa população que tem direitos políticos. Portanto, é isso que torna possível uma democracia direta. Quando a democracia ressurge na modernidade, ela ressurge necessariamente como democracia representativa. E isso se dá por duas razões. Ela não é mais a democracia da cidade-estado, ela é a democracia dos estados modernos. E os estados modernos têm territórios muito maiores do que os territórios que eram ocupados pelas cidades-estado na antiguidade. E além de terem territórios muito mais amplos, eles também têm uma população muito maior, ou seja, a sua densidade demográfica é muito maior. De modo que é muito pouco provável, é materialmente impossível, devido às distâncias compreendidas no território.
né? E devido à quantidade de cidadãos, que todos eles tomem parte direta do governo. Então, surge o Instituto da Representação Política. O que é a representação política? É um instituto segundo o qual aquilo que está ausente, ou seja, o próprio cidadão, seja considerado como se estivesse presente nas decisões políticas. Ou seja, é uma ficção. O eleitor elege representantes e esses representantes agem como se fossem o próprio eleitor. É por isso que Sartori, como dito na aula passada, fala que a democracia é uma técnica majoritária de formação de governos minoritários. Que na prática, quem forma o governo é a maioria da população que goza de direitos políticos, pelo menos em sistemas de sufrágio universal. Mas quem governa cotidianamente é uma minoria de parlamentares e governantes eleitos por esse voto dessa população. Perceberam? Então, o traço distintivo principal da democracia moderna e contemporânea em relação à democracia antiga na antiga democracia não conhecia o Instituto da Representação Política. A democracia moderna toda é fundamentada nesse Instituto da Representação Política. Eu elejo alguém para que atue como se fosse meu representante e ele, teoricamente, atua nas questões que são submetidas a ele como se fosse eu. Mas isso tudo é uma grande ficção e nós sabemos que isso, inclusive, causa uma certa crise da democracia, porque muitas vezes os governantes agem contrariamente aos interesses dos governados e isso gera uma perda de credibilidade da democracia. É um problema bastante sério, né? A chamada crise da democracia representativa. Então, toda democracia moderna é representativa. Ela teve várias fases. A democracia foi indireta numa primeira fase, depois foi semidireta numa segunda fase, depois foi democracia de partidos numa terceira fase, e assim sucessivamente. Há quem fale em democracia participativa mais recentemente, mas de modo geral, toda democracia moderna e contemporânea é uma democracia representativa. A principal técnica é, portanto, a eleição de representantes que decidem cotidianamente as questões, né? Até por ser impossível que os eleitores estejam constantemente reunidos no Estado moderno. É basicamente isso. O segundo traço fundamental da democracia moderna e contemporânea é exatamente o seu caráter liberal. Na aula passada eu explicava aos senhores e às senhoras que não podemos compreender democracia como majoritarianismo. Nós não podemos entender que tudo que a maioria quer é democrático, né? E, portanto, está permitido. As democracias contemporâneas são democracias não apenas representativas e majoritárias, mas também democracias liberais. O que significa isso? São democracias que, por força do constitucionalismo, por força do Estado liberal e dos Estados democráticos de direito que se seguiram ao Estado liberal, que nós já estudamos em aulas anteriores, tiveram agregadas a ela os direitos e as liberdades fundamentais. Ou seja, são democracias que reconhecem e tentam proteger a liberdade individual. Isso significa nem tudo que a coletividade quer pode ser feito. Existem limites e, principalmente, os direitos e as liberdades do indivíduo são limites àquilo que a maioria pode. Não é? Então, nós temos certas matérias, por exemplo, mesmo que a maioria queira aprovar uma lei violando os direitos religiosos, os direitos culturais, ou a propriedade privada, ou a liberdade de um determinado grupo na sociedade, isso muitas vezes não é possível porque a Constituição veda essa deliberação ao estabelecer direitos e liberdades. Esse é o componente liberal. É uma democracia em que existem limites àquilo que a maioria pode decidir. E esses limites são criados exatamente por força da influência do constitucionalismo e do liberalismo político. E que simplesmente dizem que nem tudo que a maioria quer é possível. E que existem limites àquilo que a maioria pode fazer em face do indivíduo. Nem tudo o indivíduo está sujeito à vontade da maioria. Existem limites, principalmente direitos fundamentais que têm a ver com a vida, a dignidade, a liberdade, a igualdade e outros valores fundamentais. Então, é uma democracia que é representativa, mas também é uma democracia liberal. Ou seja, não é uma democracia meramente majoritária, é uma democracia que respeita os direitos e as liberdades individuais também. Pelo menos, idealmente, deve ser assim. Quanto mais uma democracia inclua os seus cidadãos e quanto mais ela seja respeitosa aos direitos desses cidadãos, mais legítima ela costuma a ser percebida. Isso é algo importante. A democracia, do mesmo modo que inúmeras outras coisas nós já mencionamos aqui, que não existem duas iguais, a democracia também. Não há dois sistemas democráticos iguais. Cada democracia é única. E a democracia não é uma questão de preto ou branco, é uma questão de zonas cinzentas. Tem graus de democratização. Tem sistemas muito mais democratizados, tem sistemas menos democratizados, tem sistemas que não são democratizados. Nós podemos imaginar isso como uma espécie de degradê, né? Então, quanto mais certas características típicas da democracia estão presentes, como inclusividade, liberalização, tolerância com a oposição e assim por diante, mais democrático. Quanto menos esses elementos estão presentes, menos democrático. Mas é uma questão de grau, no final das contas.
Se os senhores estudarem as várias classificações de democracia que existem, né, verão que existem democracias plenas, democracias imperfeitas, regimes híbridos e assim por diante. Cada órgão que estuda a democracia, ou cada autor tem a sua classificação, mas todos, em geral, concordam que democracia é uma questão de grau. O sistema pode ser mais ou menos democrático. Basicamente é isso, né? Apenas para terminar essa aula, sufrágio e voto. Sufrágio, como já mencionado na aula anterior, é a designação que se dá genericamente ao direito do cidadão participar da vida política da comunidade. Então, esse direito que se traduz em alistabilidade, elegibilidade, ou seja, na condição de se alistar como eleitor e na condição de se candidatar a cargos eletivos, por exemplo, né, desde que preenchidos os requisitos legais mínimos, né, esse direito é genericamente chamado de sufrágio. Voto e sufrágio são coisas distintas, embora às vezes se utilize essa expressão para se referir a ambos, né? Voto é o instrumento do sufrágio. Voto é o mecanismo pelo qual aquele que detém esse direito de participação na vida política da comunidade exerce isso, votando em um candidato ou em um partido, elegendo um candidato ou um partido, ou, às vezes, né, numa consulta popular, aprovando ou não uma proposta de lei ou algo, um projeto de lei ou algo assim, né? Então, sufrágio é o direito de participação na vida política da comunidade, e voto é o instrumento pelo qual os indivíduos costumam, nas democracias representativas contemporâneas, exercer esse direito, né? Nós não podemos confundir essas duas coisas. Tem toda uma classificação do sufrágio, restrito e irrestrito, o do voto também, voto secreto, voto direto, voto indireto, voto aberto. Tem uma série de questões que não dá tempo da gente analisar aqui. Remeto vocês ao livro, no livro a gente consegue analisar esses detalhes. Na próxima aula nós vamos estudar sistemas eleitorais e sistemas partidários para concluir essas 3 aulas sobre democracia, ok? Até lá e bons estudos.